Persepolis foi a segunda HQ, que é a história em quadrinhos de temática adulta que eu li na vida, e eu tô cada vez mais apaixonada por esse tipo de livro. Fica aí que a gente já vai falar mais sobre ele. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ressaca Cultural, eu sou a Mariana Ramiro e hoje a gente vai falar brevemente sobre Persepolis, livro escrito e ilustrado pela iraniana Marjane Satrapi. Esse livro é uma autobiografia da autora, mas como é impossível separar os acontecimentos políticos do Irã dos acontecimentos da vida pessoal dela, a gente vai acompanhar essas duas esferas ao longo do livro. Em 1969, quando a Marjane nasceu, o Irã se encontrava sob o regime de um Shah, um monarca que era alinhado aos costumes ocidentais. Inclusive, a gente consegue pesquisar aqui no Google fotos do Irã da década de 70, de como as mulheres se vestiam nesse período. Mas a população estava muito insatisfeita com a crise econômica no país, com o desemprego, com a repressão política e com reformas pró-ocidente que incomodavam os líderes religiosos da oposição. Então, vários setores, diferentes setores da oposição, iniciaram uma série de revoltas no país com o objetivo de instaurar uma república no Irã. Mas, na verdade, essa revolução acabou resultando na implantação de um regime islâmico no país. Então, em 1979, o Irã se tornou uma república islâmica, um país regido pelo fundamentalismo islâmico, com um governo tão repressivo quanto, ou ainda mais repressivo do que o governo anterior. O uso de véu se tornou obrigatório para mulheres e para meninas, e esse é um ponto importante aqui no livro. E os direitos da população foram sendo restringidos e retirados. Isso foi em 1979, a Marji tinha 10 anos quando isso aconteceu. Ela é filha de pais que pertenciam a uma elite privilegiada iraniana, muito intelectuais, muito politizados, que sempre deixavam que ela participasse das discussões que eles tinham com os amigos sobre política, que criaram a filha, ensinando valores sociais para ela, ensinando política. Mas quando ela era muito nova, ela acabou tendo todas essas suas crenças que ainda estavam em formação colocadas à prova, e ela teve que aprender a viver nesse contexto totalmente diferente daquele que ela estava sendo ensinada e que ela estava acostumada também, né? E ainda, alguns anos depois, o Irã entrou em guerra contra o Iraque e isso acarretou em mais mudanças na vida da Marjane, e a gente vai acompanhando todas essas ao longo aqui do livro. Ela aborda aqui alguns assuntos sérios como imigração, como o direito das mulheres, como depressão, mas na maior parte do livro ela trata tudo isso de uma maneira muito leve, ela vai contando toda essa história de uma maneira leve, muito bem humorada, e a gente acompanha tudo através dessas ilustrações, né, desses quadrinhos. Eu não tenho capacidade para avaliar tecnicamente as ilustrações dela, mas eu gosto bastante dos traços e eu acho incrível a gente ir acompanhando a evolução dela, né, tanto física, que a gente começa acompanhando uma menininha e ela vai crescendo até se tornar uma mulher, mas também a mudança de comportamento, de pensamento ao longo de todo esse tempo. E se você, assim como eu, gosta de política, gosta de história, eu acho que tem grandes chances de você gostar desse livro, porque ele é realmente uma aula. Eu aprendi muito sobre o Irã, sobre a política, sobre a história iraniana. Eu sabia muito pouco antes de ler Persepolis, então eu sinto que eu fiz essa viagem ao Irã dos anos 80, e eu acho que isso é uma das coisas mais ricas, mais incríveis da literatura e do cinema, a gente poder conhecer outras culturas, viajar sem sair do lugar. E se você quer ler alguma HQ de temática adulta e não sabe por onde começar, Persepolis pode super ser a sua porta de entrada. Fica tranquilo, porque é um livro maravilhoso que eu recomendo demais. E se você já leu, me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você não leu, eu super recomendo que leia. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui, de comentar, de compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!